até colocar esses, tem dois aqui, ó. Só pra casa ficar. A gente só tirou pra deixar passar. Eu cuido aqui. Vamos lá. Pessoal, boa noite. A gente começa então agora o último encontro do Oxigênio, que hoje excepcionalmente a gente vai fazer de um modo diferente. A gente vai dividi-lo em duas partes, porque a gente queria continuar o tema modo de produção, mas queria também dar um encerramento para a coisa não ficar, né? Não fazermos um fechamento que ficasse solto aí no ar. Então a gente vai ter essa primeira parte. No último encontro a gente falou sobre modo de produção, focando aqui o encontro entre gerações diferentes e as visões que essas pessoas tinham de produzir dança. Hoje a gente vem com um novo enfoque que é falar sobre modos de produção fora dos grandes centros. Então temos o Marcelo, que vem com essa experiência aí de Piauí, e a Gal Martins, que não sei se chega, ligamos para ela, enfim. Estou com o celular aqui no Vibracol, se ela ligar para ver o que aconteceu, que era para trazer uma experiência do Capão Redondo, que é onde ela atua. Se ela não chegar, infelizmente, a gente continua aqui sem ela. Então a ideia é, o Marcelo fala, depois se a Gal chegar, a gente abre para um bate-papo em cima da fala deles, e depois a gente faz uma segunda parte, onde a Helena e eu vamos fazer um diagnóstico aqui de novo da questão da produção de dança contemporânea a partir do que levantamos no Oxigênio, e aí a gente abre para um segundo bate-papo sobre o que foi essa experiência do Oxigênio como um todo. Vai lá, Marcelo. Ok. Olá todo mundo, eu sou Marcelo Belim, sou coreógrafo e trabalho lá agora no Piauí, Teresina. Eu só acompanhei uma edição do Oxigênio, então eu não consegui assim, acompanhar o que está sendo discutido hoje, mas quando eles me chamaram para falar um pouco dessa experiência de fora de São Paulo, eu achei que talvez fosse importante, porque eu acho que a gente pode somar possibilidades de se trabalhar com dança, de se produzir dança, de se sobreviver com dança, né, em lugares que são bem diferentes de São Paulo. No meu caso, é Teresina, e além de ser Teresina, que assim, eu acho que a gente tem que contextualizar, é o estado mais pobre do Brasil, é o mais quente, é o mais feio, é o mais desinteressante. É bem complicado ter que dizer isso sempre, porque eu nasci lá, minha família é de lá, e agora eu estou vivendo lá. Mas a realidade é bem essa. Eu fiquei mais de 20 anos fora do Brasil, na Europa, numa realidade assim bem distinta, e em 2006, na verdade, no final de 2005, a Prefeitura de Teresina abriu um teatro na periferia da cidade de Teresina, que chama Disseu, que é a maior periferia da cidade, tem uma identidade assim bem específica, claro, marcada por violência, por problema de todas as sortes, assim, mas com um perfil bem específico dentro da cidade. Por exemplo, é o maior grupo de eleitores de Teresina. Tem uma maneira bem específica de se manter ali dentro da cidade. A ideia era assumir o teatro, a direção do teatro, da prefeitura, e fazer uma coisa que eles chamavam de teatro-escola. Eu perguntei para eles o que era isso, eles não sabiam o que era. Então eu falei assim, então a gente pode tentar fazer um centro de criação. Aí eram eles que não sabiam o que era. E aí a gente foi conversando no sentido de uma plataforma, um lugar onde a gente pudesse trocar, criar, trazer pessoas, trabalhar com a informação de uma outra maneira que não fosse só aquela de dar aula para crianças, que era o foco, que eles achavam que era um foco único de interesse ali da comunidade. E a partir daí foi se dando assim. A gente recebeu um apoio da prefeitura para estar ali, o teatro me foi entregue com 32 funcionários, que eu não entendia no começo muito bem o que eles faziam, porque era muita gente sem fazer nada, e aí depois eles foram me explicando que porque era assim mesmo, as pessoas precisavam ter um salário, a maioria delas vieram por parte de vereadores ou deputados, então eu fui aprendendo assim a realidade. Eu estava fora de Teresina há quase 30 anos e fora do Brasil há mais de 20.
Eu comecei a dar aula, comecei a trabalhar na administração do teatro, organizando, fazendo pauta, uma espécie de curadoria, tentando ocupar os espaços do teatro. E de manhã eu abri uma aula aberta de 2, 3 horas por dia, onde todo mundo era convidado para vir. Então, assim, tive tanto artistas como senhoras, como músicos, como adolescentes da comunidade vindo fazer. A gente fazia um treinamento meio de yoga, depois a gente fazia um pouco de improvisação, depois eu conversava um pouco sobre criação, sobre o processo, tentando também conhecer as pessoas dali da comunidade. E depois de 3 meses dessas aulas, eu escolhi algumas pessoas que vinham para essas aulas para montar o que a gente chamou de núcleo de criação do Disseu. Nessa época, núcleo de criação do Disseu, porque estava dentro do centro de criação do Disseu. Recebemos esse apoio da prefeitura e eu consegui umas bolsas de... como se fossem umas bolsas de estudo para cada um dos artistas. Tinham 18 artistas nessa época. Eram pessoas de diferentes experiências, idades, pessoas que já tinham alguma experiência com arte, outras que não tinham de jeito nenhum, e o processo de seleção não foi absolutamente por quem é mais talentoso ou quem é mais contemporâneo. Foi exatamente quem estava mais presente, quem entendia mais a proposta e quem eu sentia que poderia estar ali trabalhando com a gente. Desde o início foi uma ideia de entender a arte como uma maneira mais ampla de atuar na sociedade, que era uma realidade que eles absolutamente desconheciam. A arte lá ainda é muito ligada ao folclore, muito ligado a uma ideia assim, acho que moderna, ou antes de moderna mesmo, do que seria arte, porque tem uma coisa assim, tem um estigma de ser esse lugar mais pobre, de ser esse lugar que não consegue. Então, a primeira coisa que eu identifiquei lá foi uma autoestima baixíssima, no sentido de que as pessoas realmente achavam que não mereciam fazer nada, não mereciam ser nada, porque as coisas boas vêm de São Paulo. Então a gente tem que só conseguir chegar a ser como as pessoas de São Paulo para poder alguma coisa. Então assim, a gente tem, as pessoas queriam ser o balé da cidade de São Paulo dos anos 80. Isso agora, entende? Assim, o nível de visão para onde eles iam é o balé da cidade de São Paulo nos anos 80. Isso é uma coisa muito mais encalacrada no corpo do que a gente pode imaginar. Eu achei que dava para conversar um pouco, que dava para mudar isso, mas não foi muito dessa maneira que aconteceu. Eu acho que comecei depois a perceber como isso realmente contamina a tua maneira de estar, de ser, de atuar. E aí a gente foi começando a trabalhar com essa bolsa. O fato de ter conseguido uma bolsa, para eles, foi um susto, assim. Eles não sabiam que era possível serem pagos para serem artistas. Eles achavam que tinham que começar a trabalhar, fazer outras coisas no teatro. Eu falei, não, a gente vai estar aqui de 9 a 1, pesquisando, fazendo aula, conversando, lendo, escrevendo. Vamos ter uma série de atividades aqui nesse período. Foi bem difícil para eles no começo entender isso como trabalho também. Imediatamente, a cidade, eu sinto que teve um pânico de ameaça na cidade, porque a cidade estava toda muito estruturada para uma hierarquia assim, da prefeitura, do governo, das pessoas que eram, e de repente virou uma coisa de o grupo dos estrangeiros, né? Então assim, começaram a me chamar de holandês, de gringo, dizer que eu estava vindo roubar o dinheiro deles, da cidade. E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a estabelecer algumas conexões com a Europa, principalmente com alguns lugares aqui do Brasil, para levar pessoas para dar aula, montar coisas, conversar, mostrar um espetáculo, enfim. Fomos trabalhando assim, com esse fundo na Holanda, que mandou muita gente,